Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem animados, inclusive, com essa semana pedagógica maravilhosa que a Moonshot preparou aí para todos nós, né? Que ela nos deu um gás aí para o ano, para a gente conseguir conquistar as nossas metas, para a gente ter inspiração, ideias, para fazer desse ano um ano educacional brilhante, como a gente merece, como a educação brasileira merece. E eu tô aqui para falar de um tema com vocês que é importantíssimo, que é a comunicação, né? Então, deixa eu me apresentar para dizer um pouquinho para vocês quem sou eu para falar desse tema de comunicação. Eu sou Ana Gabriela Borges, mais conhecida aí como Gabi, e eu tenho uma trajetória de educomunicadora, eu posso dizer, porque a minha formação toda é na área de educação, é a especialização em OTP, Organização do Trabalho Pedagógico, depois o mestrado eu fiz mix na área de educação e comunicação, e o doutorado na área de educação e tecnologias. Mas hoje, como gestora de um instituto que eu sou, eu trabalho muito como comunicadora também, né? O tempo todo fui requisitada para dar uma palestra, para fazer uma fala em público, tenho uma equipe à distância, inclusive, que necessito gerenciar, preciso fazer uma comunicação em rede, tenho um programa de rádio semanal, também escrevo para um jornal, a Gazeta do Povo, que é um jornal de circulação nacional, então preciso o tempo todo exercitar essa habilidade da comunicação. E o tema de hoje é comunique-se bem em qualquer situação. Então, e como dizia o nosso célebre Chacrinha, não sei se vocês se lembram, quem é da década de 80 vai lembrar do alô, alô, Terezinha! Quem não se comunica, se trumbica. Ele já dizia. E é verdade, gente, porque hoje, se a gente for pensar, a comunicação é requisitada o tempo inteiro. A revista Exame divulgou recentemente que a comunicação já é a habilidade mais buscada e também a habilidade que está mais em falta no mercado, porque ela é uma habilidade exigida em todas as cadeiras. Se você é diretor, você vai precisar se comunicar muito bem, você tem uma rede de professores ali, tem a escola, tem a comunidade que você precisa falar, se você é pedagogo, idem, se você é professor, você tem todos os seus alunos, então a gente precisa colocar essa habilidade, né? Treinar essa habilidade, porque se comunicar bem passou a ser ainda mais importante depois que a gente passou a viver esse mundo híbrido, né? A gente tem que se comunicar online, ao vivo, e a influência e persuasão, que é algo que todo mundo busca, né? Eu quero ter uma fala mais convincente, uma fala mais encantadora, quero influenciar mais as pessoas, mas isso também só acontece se você tem uma boa comunicação. Então, não só no mundo corporativo, mas aí trazendo um pouquinho para a nossa realidade aqui educacional, a gente tem, hoje, se a gente olhar para as competências gerais da BNCC, a gente tem várias. Bom, a comunicação perpassa todas, né? Mas se a gente falar mais, a gente pode falar mais especificamente de 4. A gente tem uma competência ali que é comunicação mesmo, a gente tem a competência de cultura digital, que está super associada à comunicação. O que a gente publica nas redes sociais, hoje que todo mundo é produtor de conteúdo, né? O que a gente faz, como a gente se comunica via redes sociais, via blogs, como a gente interage com as pessoas por esses meios digitais. Responsabilidade e cidadania. Poxa, será que como que a gente está se comunicando, recebendo às vezes uma informação ali naquele grupo da família do WhatsApp e que pode ser uma fake news, uma desinformação e a gente repassa? Isso é responsabilidade e cidadania e envolve também conhecimentos de comunicação. Como eu comunico? Será que eu sou... às vezes eu escrevo com caixa alta, alguém pensa que eu estou gritando, estou sendo agressiva, né? Como é que é isso? E a gente tem a argumentação também como competência ali a ser trabalhada, que depende muito da nossa habilidade de comunicação. Então, olhando... Claro que a comunicação, como eu falei, vai perpassar todas, mas a gente tem essas 4 aí que têm muito a ver com a pegada comunicacional. E por isso a gente escolheu alguns assuntos para a gente falar aqui hoje, e claro que vão ser rapidamente, aquela coisa bem assim, uma pincelada. Eu gostaria de ter aqui 5 horas, um dia, fazer um workshop enorme para vocês aí sobre comunicação, porque eu acho um tema encantador, maravilhoso, mas hoje, dentro desses 30 minutos aí,
que são possíveis, a gente vai falar sobre os tipos de comunicação, quais são os estilos, qual que é o seu estilo de comunicação, os ruídos também que atrapalham de a gente ter uma comunicação mais eficaz, mais assertiva, que estratégias a gente pode usar para ter uma boa comunicação, a emoção como um elemento, como uma dessas estratégias, como a gente cria conexão com os nossos públicos, os desafios de comunicar em rede, principalmente aí vocês de secretarias de educação, né? Às vezes precisa passar aquele comunicado, como é que será que o pessoal vai receber, os desafios de falar em público e por onde que a gente começa, né? Porque afinal a promessa é que vocês saiam daqui hoje com total capacidade de colocar todos os conhecimentos que são possíveis aqui nesse tempo em prática. Então, vamos lá. Essa aqui não tem um autor específico, né? Mas eu poderia até dizer que meu pai, porque meu pai vivia repetindo isso. Podia colocar embaixo ali da figura Péricles Borges, porque ele sempre dizia isso. Falar, até papagaio fala. Mas como que a gente fala? Falar é comunicar? Se você fala, será que o outro entendeu o que você falou? Ou será que teve algum ruído ali que atrapalhou, algum fator condicionante ali que fez a mensagem ficar distorcida, não chegou no seu interlocutor como você queria? Ou será que veio uma carga de emoção muito alta, você foi mal interpretado? Falar não é comunicar. Comunicar pressupõe que você coloca algo em comum, né, compartilha uma fala, uma mensagem com uma ou mais pessoas e aquela pessoa ou aquelas pessoas entendem a mensagem que você quis compartilhar. Esse é o processo de comunicação e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, falando dos tipos de comunicação, bem rapidamente, até porque se a gente for hoje, se vocês forem lá no Google digitarem tipos de comunicação, vocês vão ficar enlouquecidos. Vocês vão ver que tem um monte de tipo, um monte de estilo de comunicação. Mas os 4 mais falados, né, mais conhecidos, digamos assim, são os tipos de comunicação verbal, que é aquela comunicação falada, essa que eu estou fazendo aqui com vocês. Tem a não verbal, que não é falada, mas ela passa muita coisa. Se eu olhar para vocês aqui agora assim, ó, com a mão no queixo, com esse olhar com o olho meio apertado, o que eu estou passando? Um olhar de desconfiança. Eu não falei nenhuma palavra, mas isso aqui já mostra que eu estou ali meio desconfiado. Ou se eu faço assim, né? Estou sem botox aqui ainda. Poxa, essa ruga aqui está mostrando o quê? Que eu estou braba, insatisfeita. Então, a linguagem não verbal, ela é expressada de outras formas que não pela fala. A escrita, que é, como diz o nome, né? A forma escrita da linguagem verbal. Então, o que fala transpõe para a escrita. Não às vezes da mesma forma, a linguagem falada ela é diferente da linguagem escrita e precisa ser, porque a linguagem escrita tem uma série de formalidades que às vezes na fala a gente não segue. E a linguagem visual, né, que usa de outros elementos, imagens, movimentos para passar uma comunicação. Então, hoje a gente usa muitos memes, né, como linguagem visual. Às vezes a gente põe lá um macaquinho assim, ou um bichinho que envergonhado. Então, já diz muito, uma imagem diz muito. Prova disso são as figurinhas de WhatsApp, que às vezes não tem nada escrito, mas que dizem muita coisa, né? Então, a gente tem aí esses 4 tipos de comunicação, basicamente. E a gente tem mais do que tipos de comunicação. Olha, eu te falei, né, que se vocês digitarem lá no Google, aparecem milhares, né? A gente tem comunicação contraindicativa, que como o nome já diz, já é aquela não, contraindicada. A gente tem o estilo, o tipo informal de comunicar, tem o jeito de comunicar em massa. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu comecei com esse programa que eu tenho semanal na rádio, o pessoal me falou, olha, não esqueça que você está falando para um público em massa. Então, a sua linguagem sempre precisa ser muito acessível. Você tem que usar palavras que todos conheçam, evite coisas muito rebuscadas, muito formais, porque a rádio tem essa pegada mais descontraída. Então, a gente acaba tendo que fazer uma série de adaptações dependendo da forma que a gente vai comunicar, para o público que a gente vai comunicar. Não tem uma maneira, tem muitas maneiras de comunicar. Hoje se fala em comunicação não violenta, pragmática, racional, que traz dados e fatos, analítica, assertiva, reflexiva, ascendente, enfim. Seria impossível trazer aqui para você a explicação de todos os tipos
de comunicação que a gente encontra quando a gente dá um Google ali falando tipos de comunicação. Mas uma coisa é importante, com todos esses tipos de comunicação e estilos de comunicação, a gente acaba tendo um jeito mais comum, um jeito mais frequente de comunicar. A gente tem, por exemplo, o estilo pragmático. Aí eu vou falando aqui, vocês vão tentando já se identificar em qual você se encaixa, né? Qual que é o seu estilo predominante? Será que você é um pragmático, um reflexivo, um racional, um afetivo? O pragmático é aquele, gente, que ele valoriza a ação, resolver as coisas muito rápido, ele tem atitude, ele responde rápido. Normalmente o pragmático é aquele que quando a gente faz uma pergunta no público, ele já levanta a mão, é um dos primeiros a responder, ele já quer resolver as coisas, ele é muito direto, objetivo. Aí a gente tem o estilo reflexivo, né? Que valoriza muito as ideias, o debate. Antes de comunicar algo, ele gosta de ouvir as pessoas, né? Entender argumentos, prós e contras. Ele valoriza muito a criatividade, conceitos, ideias. Aí a gente tem o tipo racional, que é aquele que gosta de comunicar, vou passar uma informação e eu gosto de embasar essa informação. Então, segundo dados do IBGE, tantos por cento da população traz um jeito mais racional. O jornalismo segue muito essa pegada da racionalidade, de sempre trazer dados, fatos, evidências, estatísticas, pesquisas para validar aquilo que está sendo comunicado. Então, a pessoa com estilo racional gosta muito de embasar a sua fala. E o estilo afetivo, que valoriza muito as pessoas, as relações, que gosta de ouvir, que é empático, que tem um pouco mais de dificuldade para dizer não, às vezes para ser mais incisivo. E aí, conseguiu sacar um pouquinho de qual o seu estilo? Ah, Gabi, mas eu tenho vários estilos, depende do dia, né? Às vezes, quando eu tô brava, eu sou bem pragmática. Às vezes, quando eu tô num dia mais light, eu vou pro lado afetivo. E tudo bem, é isso mesmo. Os estilos estão aí para a gente transitar. Claro que tem um que a gente fica mais confortável, né, de transitar. Mas o certo mesmo é que a gente passeie por todos esses estilos e use conforme a situação nos pedir, né? Então fiquem atentos aí e tentem identificar um pouquinho dos estilos de vocês, né? Se vocês digitarem estilos de comunicação no YouTube, por exemplo, vocês vão ver que tem testes lá para vocês fazerem, tem outros conceitos. Esses que eu trouxe para vocês aqui é do Paul Mock, que é um psicólogo muito renomado da Universidade de Harvard, que fez uma pesquisa e definiu esses 4 estilos de comunicação, né? Então, você pode ser de um desses estilos, pode não ter se identificado 100% com nenhum, pode ser que você transite, e é isso mesmo, tá tudo certo e tá tudo bem, e é extremamente saudável que a gente transite por todos esses pontos. Mas aí a gente tem um probleminha, né? Que são os ruídos na comunicação. Tudo aquilo que interfere no processo comunicacional, né? Já diz o nome, ruído, que prejudica, que faz uma interferência indesejada em uma informação, é alguma perturbação ou falha que traz prejuízos à mensagem que a gente quer passar. E quando a gente fala em ruído, né, para classificar esses ruídos, a gente pode ter 4 tipos de ruídos. O primeiro deles é o físico, que aí o nome já diz mesmo, né? Eu estou falando com vocês aqui agora, de repente alguém começa a cortar uma grama aqui do lado e atrapalha aqui a gravação do vídeo. Então é um ruído mesmo que vocês podem perder algo que eu falei, porque o áudio já não estava tão claro em função de um barulho externo. Aí a gente tem o ruído fisiológico, que, por exemplo, eu podia estar aqui falando com vocês agora, podia estar assim, afônica. E aí vocês têm um problema fisiológico, né? Que é uma rouquidão. Ou eu podia estar aqui agora e causar um ruído, porque eu tô com muito sono, eu tô muito cansada. Eu vim de uma estrada agora, peguei uma viagem, tô super cansada. Aí eu fico com energia baixa. Aí todo mundo que está me assistindo começa a bocejar, eu tô com cansaço, isso interfere não só da pessoa que está passando a mensagem, mas também quem está recebendo. Se eu estou recebendo uma mensagem e eu estou com muito sono, provavelmente eu não vou conseguir captar aquilo que a pessoa está me dizendo, né? Então, o fator fisiológico também é um dos ruídos que pode interferir ali na comunicação e na mensagem. Aí a gente tem também um fator psicológico, um ruído psicológico, né? Que
eu estou querendo comunicar algo para alguém, mas a pessoa tem uma crença diferente daquilo que eu estou comunicando, ou ela tem ou de repente vem uma emoção muito forte ali, ou de quem está passando, ou de quem está recebendo a informação, e isso vai criando uma barreira ali para o bom entendimento da mensagem. E a gente tem o semântico, né? Que esse é bem comum. Às vezes a gente passa um e-mail para uma pessoa e no dia seguinte já aconteceu muito isso. Inclusive, uma vez aqui no ambiente de trabalho, eu passei um e-mail e eu tenho um estilo bem pragmático o meu estilo que eu transito melhor é o pragmático, então eu mandei um e-mail para a pessoa e não fiz muita firula, né? Fui muito direto no ponto. Fulano, preciso tal, 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 e fui colocando em tópicos. E aí, quando eu encontrei essa pessoa depois, a pessoa tinha dito assim: poxa, o que aconteceu? Eu te fiz alguma coisa? Você passou um e-mail tão ríspido? E para mim estava tudo ok, sabe? Então, a gente precisa. Aí eu falei: puxa vida, depois eu fui reler o e-mail para ver o que podia ter deixado essa pessoa chateada. Eu sequer disse lá bom dia ou boa tarde, ou tive hoje até nos e-mails, né, com todas essas emojis, né, a gente tem recursos também para acrescentar a nossa fala ou a nossa escrita que vão ajudando ali na interpretação do interlocutor, mas nem sempre a gente usa e a gente pode correr o risco de ser mal interpretado, ou de repente a pessoa tem um entendimento diferente daquilo que eu quis transmitir, né? Acontece ali um ruído entre emissor e receptor. Então, existem vários tipos de ruído na comunicação e a gente tem que estar atento a todos eles para poder evitar, né, o quanto a gente puder, mitigar aí essas falhas da comunicação. E eu gosto de usar esse quadrinho porque quando a gente fala em comunicação, antes a teoria da comunicação trazia assim, uma coisa bem simples. Nós temos um emissor que comunica, nós temos um receptor que recebe a mensagem, e aí a gente tem o meio que a gente vai divulgar e a mensagem que a gente vai passar. Então, eu vou mandar uma carta para a Adriana ou para o Pedrinho. Se eu vou mandar uma carta, eu escolhi ali o meio carta e a mensagem é aquela que eu vou escrever, né? Então, será que é legal mandar carta? Ou será que é legal mandar e-mail? Ou será que é legal mandar WhatsApp? Ou será que é melhor fazer uma videochamada para passar mensagem? Hoje a gente tem muitas formas, né? Muitos meios ali de escolher como a gente vai passar essa mensagem. Mas o fato é que nem sempre a mensagem que nós queremos passar é aquela que o receptor entende. Isso vai depender de uma série de fatores que condicionam o entendimento do nosso interlocutor. Vou dar um exemplo para vocês. Isso veio muito de uma teoria da comunicação de Jesus Martim Barbeiro, que é um pesquisador colombiano, e ele dizia o seguinte: a gente não pode achar que tudo que é comunicado é real. Por exemplo, a TV manda uma mensagem por uma publicidade, um comercial, no horário da novela. Alguns vão entender o comercial de um jeito, outros vão entender de outro. Por isso que os publicitários estudam, às vezes, olha, esse tipo de publicidade é para o público A, B, esse tipo de publicidade é para o C, E, esse atinge tais públicos, porque nem sempre as pessoas têm o mesmo entendimento daquela mensagem que está sendo comunicada. Então, hoje, não é só dizer assim, eu escolhi um bom meio, eu tenho uma boa mensagem, no meu ponto de vista, né? E o receptor não entendeu. Mas a gente tem que avaliar que tem todo um contexto ali, né? Olhando para o quadro ali, tem todo um contexto que nos ajuda a entender que podem acontecer ruídos, ou podem ter crenças da pessoa, ou podem ter as emoções que interferem ao receber a mensagem, e aquilo que a gente quer comunicar não é efetivamente o que a gente consegue. E falando um pouquinho das estratégias de comunicação, é importante que a gente encontre ali. Nossa, gente, desculpe ali porque eu fiz uma mudança ali, as figuras não estão correspondendo ao texto, né?
tá trocado emoção e storytelling ali com ferramentas, mas as ferramentas, é importante a gente escolher bem os meios e ferramentas que a gente vai usar para chegar na mensagem. Isso que a gente estava falando aqui agora. Hoje tem muitos meios, né? Você aí vai passar um comunicado para as escolas. Como é que você vai passar um comunicado para as escolas? Antes era só ofício. Hoje, você pode falar para as escolas todas, ó, todo mundo no Teams ou no Zoom, a tal hora que vai ter um comunicado ao vivo. Ou você, se dependendo for para poucas escolas, vou fazer uma chamada de WhatsApp aqui por vídeo chamada com as diretoras, ou vou fazer um ofício. Tudo isso vai depender do que é, de qual o seu objetivo, né? Então, só que as ferramentas são importantes, né? Elas são, assim, a gente precisa ter o meio certo para fazer a comunicação certa. E a emoção? Se eu tivesse aqui falando para vocês, sem emoção, numa linearidade, ou se eu estivesse aqui apenas lendo os slides, será que vocês teriam o mesmo interesse? Ou será que vocês teriam o mesmo aprendizado? Ou será... Não! A gente sabe que as emoções influenciam uma pessoa que gesticula muito, então, às vezes eu deixo até as pessoas cansadas. Teve uma amiga minha que disse assim, poxa, Gabi, é meio cansativo conversar com você é muito pilhada e tal. E, então, cada um tem o seu estilo, e a gente tem também que respeitar o nosso estilo, mas tentar comunicar com mais emoção. E às vezes ler o que a gente vai falar ou passar nenhuma emoção, isso influencia no quê? Não gera conexão. E aí esse é o próximo ponto, né? Para a gente entender se realmente estamos conseguindo ali passar a mensagem. Então, formas de gerar conexão. Pede um feedback, fala assim, então, me repete o que eu te falei para ver se você entendeu bem, para ver se eu consegui me expressar bem, né? Ou peça um feedback do seu estilo de comunicação. Hoje ainda, na hora do almoço, eu estava conversando com umas amigas, né? E a gente estava falando como o fim do ano, às vezes, vai deixando a gente cansado e tal. Começo de ano, a gente chega das férias, assim, e já está cansado, parece que pro ano, porque já resolveu tanta coisa. Mas aí uma disse assim, toma um ginseng, um guaraná, um café, um energético, né? E eu me lembrei de um professor que eu tive, que era, nossa, no mestrado eu tive aula com ele e todo mundo tomava pílula de ginseng, de guaraná e se entupia de café, porque ele tinha uma fala super linear, baixa, calma. Tinha gente que até brincava, vamos gravar esse professor, no dia que a gente tiver com insônia, é só colocar o áudio da aula dele que a gente dorme na hora. Então, veja, como a comunicação é importante para criar conexão. E às vezes, se a gente tem muita linearidade ou falta de emoção ou não usa a ferramenta certa, a gente acaba deixando a mensagem se esvair, né? Ou não chegar como a gente queria. E aí, já indo para os momentos finais, aqueles que todo mundo quer ver, as dicas, não sai daí, porque tem as dicas para colocar tudo em prática, mas um dos desafios de quem comunica em rede, e aí pode ser que agora muitos gestores gestores escolares estejam assistindo aqui a essa palestra, a gente tem alguns desafios para comunicar em rede. Primeiro, a gente tem que estabelecer regras, né, para a comunicação em rede. Se for comunicar coisas oficiais, por exemplo, tem que ser via ofício. Ou se for debates informais, no grupo do WhatsApp. O que não pode no grupo do WhatsApp? Vai criar um grupo de WhatsApp com todas as escolas, coloca lá na descrição do grupo, sabe? Aquilo que não pode falar de política, não pode falar de religião, não pode falar de time de futebol, não pode mandar figurinha de bom dia todo dia. São para assuntos, tem que ter um moderador do grupo ali, que não só estabeleça essas regras, mas que também cuide de olhar para essas regras, se elas estão sendo cumpridas, se está tudo ok. Tem que definir as mensagens que vão ser passadas, né? Tem que definir que meios, quais são os recursos para que essa mensagem chegue da melhor forma, sem ruídos, onde ela precisa chegar, usar uma linguagem que seja acessível a todos, e aí é muito também daquilo da comunicação em massa que eu falei, né, lá no começo, quando eu tive a aulinha de como comunicar no rádio.
Tem que ter clareza e objetividade, não adianta ficar dando 1000 voltas naquilo que se quer falar. Às vezes a gente quer dar uma notícia ruim e daí quer contextualizar 1 milhão de coisas antes. Então, isso vai deixando as pessoas, às vezes, mais nervosas, né? Então, tem que ter clareza, tem que ter objetividade, tem que testar. Às vezes vai mandar um comunicado que é algo mais delicado, testa, pede para 2, 3 pessoas lerem o comunicado, vê se o entendimento delas é realmente aquele entendimento da mensagem que você quis passar, ou se precisa de algum ajuste, alguma adequação, se não foi bem entendido em tal ponto. Dê voz também aos interlocutores, sabe? Em alguns momentos, você precisa, para comunicar bem, uma das coisas mais importantes é você conhecer o público para o qual você vai comunicar. Então, se você vai falar com professores, usa a linguagem dos professores. Se você vai falar com o prefeito, ou vai falar, sei lá, com as pessoas da área política, às vezes tem mais um floreio ali da fala, ou enfim, a gente sabe que tem que adequar, são muitos tipos de comunicação, como a gente viu, muitos estilos, né? Mas a gente também tem que ter diálogo. A comunicação, ela pressupõe uma interação ali entre emissor, receptor, né? Entre os interlocutores do processo comunicacional. E admita os seus erros, né? Aprenda com eles. Muitas vezes a gente comunica algo que da forma que não é a melhor, ou de um jeito muito imperativo, agressivo, e aí a gente, ou então faz uma comunicação errada, e a gente tem que admitir que errou e tá tudo bem, né? Então, admitir os erros, o importante de errar é que ele sempre permite um aprendizado. Então, comunicar em rede, gente, seguindo essas regrinhas aqui básicas, vai que vai, tá? E agora vamos falar um pouquinho do desafio de falar em público. A gente tem que conhecer o público para o qual a gente vai falar. Isso a gente já estava falando ali na comunicação em rede, né? E também tem que dominar o assunto, porque se você vai ali falar de algo que você não domina, você vai ficar inseguro, vai ficar tendo que ler todos os slides, vai ficar nervoso e tal, melhor não falar. Então, a gente tem que dominar o assunto ou conteúdo, porque senão todo mundo vai perceber. E planejar e definir os pontos que você vai abordar, né? Então, assim, tem gente que vai para uma fala em público e lê algo escrito assim, tão sem emoção, às vezes lê até com uma entonação que não é legal, deixa as pessoas cansadas, com sono, não tem emoção, não cria conexão, não escolhe a forma certa, usa palavras difíceis, aí, né, pode ter certeza que a coisa não vai rolar. E quando você escolhe os recursos, o que você vai utilizar, né? Quando você faz uma fala em pública, você vai vai no diálogo, vai permitir a interação do público, você vai no monólogo, só você vai falar e você determina um prazo em que as pessoas vão poder perguntar ou interagir, você vai usar um PowerPoint, um Canva, vai usar um vídeo, como é que vai ser? Você tem que preparar tudo isso, né? Como você vai se posicionar. E flexibilize, né? Saiba improvisar, porque às vezes você foi convidado para dar uma palestra ou para dar um comunicado, aí caiu uma chuva danada, as pessoas não chegaram ou chegaram muito atrasadas e o tempo de 1 hora que você tinha para passar o teu recado virou meia hora. E aí, como é que você vai fazer? Você não vai seguir lá os 60 slides que você tinha programado ou vai ter que fazer um mix rápido ali daquilo que é mais importante e escolher o que você vai falar? Então, não tenha medo de errar, saiba flexibilizar e treine. Para falar em público é treino. Eu costumo, quando vou fazer algum tipo de discurso em público, né, eu só coloco os pontos, tópicos que eu preciso me lembrar de falar para desenvolver a fala em cima daqueles tópicos. Porque se ficar lendo ou se não tiver muita emoção, não vai ser legal, sabe? Então a gente tem que falar ali com uma certa naturalidade, né? Então isso também é uma dica bacana para falar em público. E aqui como eu falei que vocês tinham que sair daqui prontos para começar, sabendo por onde começar, o que fazer. Então bora lá para 12 dicas para você começar muito bem o ano de 2023, sabendo comunicar em qualquer situação. Então, a primeira dica, gente, é conheça os estilos de comunicação, conheça o seu também e respeite esse estilo.
porque se você vai para uma coisa muito engessada, você não vai conseguir comunicar bem. Ou se eu sou um estilo muito pragmático e eu resolvo transitar para um estilo muito empático ali, muito emocional, talvez não dê certo. Ou se você pede que uma pessoa que tem um estilo super racional e gosta de trazer os dados e fatos seja muito emocional, pode não funcionar tão bem. Então, escolha ali, respeite o seu estilo para que você tenha o máximo de naturalidade também possível. E identifique os ruídos, né? Veja, olhe para as pessoas com quem você está falando, né? Veja se está tendo algum ruído, se as pessoas estão ali, se elas estão prestando atenção, ou se elas estão olhando para o celular, será que está chato? Vai olhando, você tem feedbacks imediatos da tua fala. Presta atenção nisso. Como repercutiu aquele e-mail que você mandou? Como foi aquele recado pelo WhatsApp? Será que chegou legal? Foi bem interpretado? Identifique os ruídos. Ouça e pergunte mais para o teu público, né? Tá tudo bem, peça feedback, identifique os teus principais interlocutores com quem você fala. Eu hoje falo aqui com os ouvintes da rádio, eu falo com os leitores do jornal, que são perfis absolutamente diferentes, eu falo com professores, quando eu estou aqui falando com vocês, com secretarias de educação, equipes pedagógicas, falo muito com ONGs também, e para cada público a gente vai tendo que usar um tipo de linguagem para ser mais acessível, compreendido. Então, quem são os seus principais interlocutores? Quem são os públicos com quem você conversa, né? Então, identifique e mapeie. E cuide da linguagem não verbal, porque às vezes você está ali dando uma palestra em público e você está com a mão no bolso, ou está com a mão para trás, ou está com uma linguagem corporal cabisbaixo, com os ombros caídos, né? Sem uma postura, sem um vigor. Então, cuide muito dessa linguagem não verbal, porque ela também passa muitas mensagens. Fazer contato visual, usar gesto, expressão, emoção, falar em alguns momentos mais sério. Olha, prestem atenção agora no que eu vou dizer para vocês. Então, a gente tem que usar a entonação da voz quando pode, os gestos. E, como eu falei já antes, vá direto ao ponto. As pessoas não gostam de muitos floreios, de prolixidade. Então, quanto mais claro e objetivo você puder ser, melhor. E sétima dica, se a comunicação for escrita, gente, leia o texto em voz alta ou peça para alguém ler e você escutar. Isso vai fazer toda a diferença. Quando eu produzo meu programa de rádio, por exemplo, eu produzo ele por escrito, né? E depois, eu sei que eu tenho lá 5, 6 minutos, eu produzo ele por escrito, conto o tempo, treino, ensaio, e aí as pessoas falam assim, pô, Gabi, mas você já grava esse programa de rádio há tanto tempo, você precisa ensaiar? Precisa ler? Precisa, e leio várias vezes para me escutar, para escutar a minha entonação, para ver a pontuação do texto, para ver se ficou ok, se trocando uma palavra na hora de falar ali vai ficar melhor. Então, se a comunicação for escrita, gente, é imprescindível ler o texto em voz alta, checar, revisar, sabe? Isso é muito importante. E escolha os meios certos. Já falamos 1000 vezes disso aqui, né? Então, se você vai usar uma comunicação formal, não pode ser pelo WhatsApp, concorda? E se for informal que você quer, uma festa de fim de ano, não vai mandar um ofício, né? Dá para comunicar no grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, tem formas escolher as certas. E quando você for fazer discursos, palestras, comunicações orais, evite a leitura. Já falamos disso também e da importância de treinar, 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 treinar. Também de improvisar, mas sim, quanto você puder treinar, a sua performance com certeza vai ser melhor. E crie vínculo, conexão com as pessoas. Fale daquilo que você sabe que elas vivem, né? De alguma rotina da sala de aula, de alguma coisa que vocês sabem que pode estar pegando, que é uma dor desse público, para gerar conexão. Conta uma piada, testa o público, vai vendo que, vai testando, usando um termômetro ali para ver se o público está com você, se você conseguiu criar essa conexão, se eles estão te olhando, se eles estão, ou se está todo mundo assim olhando para cima, para o lado, no celular, como é que tá, né? Por isso é pedir o feedback, que seria a dica de número 11, né? E a dica de número 12 haja com naturalidade e verdade. Porque quando você faz algo que você acredita e que você vive, que faz muito parte de você, não tem erro. Então, gente, eu espero que vocês usem essa apresentação, vai ficar disponível, as dicas estão todas aí, eu já quis escrever, até alguns slides ficaram com bastante texto, mas
um pouco foi proposital para que vocês depois pudessem recorrer de novo a essa apresentação, olhar, compartilhar essas dicas e fazer o uso delas da melhor forma que vocês puderem, porque a comunicação já é e será cada vez mais uma habilidade mega, super, ultra requisitada em qualquer lugar que a gente tiver. E a gente pode ser mais influente, mais persuasivo, pode abrir ou pode fechar portas pela comunicação. Tudo vai depender de nós e do nosso posicionamento. Então, quero terminar convidando vocês para conhecer 2 projetos nossos que trabalham muito a comunicação aliada à educação. O Ler e Pensar, que é um projeto da Jornal Gazeta do Povo, vocês têm assinatura gratuita, uma série de benefícios. Então, entrem em contato com a nossa equipe, acessem o site lerepensar.com.br, lá vocês vão ter as informações. E o Televisando, Ler e Pensar para professores da educação básica e pública de todo o Brasil, e o projeto Televisando para professores de 1º ao 5º ano aí do estado do Paraná, também um projeto gratuito aqui da RPC. Então, gente, não perde tempo, a gente tem cursos diversos com muitos temas importantíssimos para a educação, cursos gratuitos com formação de professores, com certificação de uma universidade, que é a Tuiuti do Paraná, que é a nossa parceira. Então, não perde tempo, conheça aí os nossos projetos, se inscreva e você vai ver que pode fazer muito com a comunicação e a educação como aliadas. E aqui deixo meu contato com vocês. Meu nome é Ana Gabriela Borges, mais conhecida como Gabi. E sigam o Instituto GRPcom nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque toda vez que tiver uma live vocês vão ser notificados também. Então já estou deixando meu contato aí pelo WhatsApp, no LinkedIn também vocês me encontram como Ana Gabriela Borges. Então, por falta de conexão, não vai ser que a gente não vai se encontrar por aí, né? E, gente, um beijão para vocês e comunique-se bem em qualquer situação. Beijão! Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.